A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui estamos uma vez mais para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. E uma vez mais aqui estamos para conhecermos as Sagradas Escrituras, visto que o Senhor Jesus, Ele próprio disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estive ausente por alguns dias, inclusive adoeci, estou me recuperando, graças à bondade do Senhor. E aqui estamos para, uma vez mais, estudarmos a lei do Senhor. Eu quero convidar você a orar juntamente comigo, inclusive você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar, assistir outros vídeos que já temos publicados aí, divulgado, e Deus estará te abençoando de maneira poderosa. Vamos orar? Querido Deus, exaltado seja o teu nome para sempre. Ó Pai, em nome de Jesus eu quero adorar o Senhor, quero glorificar o teu nome pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pela vida de cada pessoa que já se inscreveu no nosso canal, pela vida daqueles que não se inscreveram, mas que nesse momento estão assistindo, ó Deus, esse vídeo. Jesus de Nazaré, o Senhor vive e reina para sempre. Peço que venha abençoar cada coração, venha guardar a tua palavra em cada coração. Senhor, venha falar aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Então vamos começar o nosso estudo bíblico sem perca de tempo. Irmãos, o nosso estudo de hoje nós vamos estudar sobre o nascimento do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco sobre a infância do Senhor Jesus. Vamos falar sobre a família do Senhor Jesus aqui na terra, se referindo a Maria, a José, aos seus irmãos. E iremos extrair algumas lições maravilhosas para as nossas vidas. E nós somos sabedores, né, que o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Há quem diga que o nome de Jesus é o nome mais pesquisado no Google. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é o personagem, né, que mais chama atenção durante todos os séculos. E a nossa lição de hoje, o nosso estudo de hoje, será baseado, como sempre, na Bíblia Sagrada. Porém, nós estaremos usando a revista da Escola Dominical. Lembrando que nós não estamos estudando, como no início, né, do nosso canal, nós não estamos estudando as lições da Escola Dominical naquela sequência. Lição 1, lição 2, lição 3. Mas, na medida do possível, como tem algumas lições que são bastante importantes, todas são importantes, mas tem algumas que são muito ricas e servem muito para nós, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Hoje nós vamos estudar a lição, vou te mostrar aqui a revista, né? Nesse trimestre, estamos estudando, através da CPAD, né? Estamos estudando nas nossas igrejas, lições maravilhosas que falam sobre a família. E nesse trimestre nós já estudamos sobre a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, já estudamos sobre algumas famílias no Antigo Testamento e começamos a estudar também sobre algumas famílias no Novo Testamento. E hoje nós vamos estudar a lição que, por sinal, é a penúltima. Por sinal, nós vamos estudar a lição que é a penúltima lição desse trimestre. Essa lição nós estaremos estudando
dia 18 de junho, é a lição de número 12. O tema da lição é Criando Filhos Saudáveis e será baseado na família do Senhor Jesus. Pois bem, o textuário diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Essa passagem está no livro de Lucas, ou Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 52. A verdade prática está escrita assim: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Ou seja, Deus ele instituiu a família, o Senhor criou a família, como está escrito no livro de Gênesis. Deus criou todas as coisas e Deus formou o homem do pó, da argila, fez um boneco de barro, soprou sobre as suas narinas e o homem se tornou alma vivente. E a palavra do Senhor nos diz que o próprio Deus assim falou: não é bom que o homem viva só. Falei uma digitora. Deus permitiu que viesse um sono profundo sobre Adão. Adão então dormiu e o Senhor tirou de uma das suas costelas e fez Eva, a sua digitora, a sua companheira. E através de Adão e Eva vieram os filhos, Caim, Abel e assim por diante. E a palavra do Senhor deixa bem claro que Deus criou a família para que a família fosse uma família saudável, uma família unida, uma família onde existisse amor, fidelidade, companheirismo e assim por diante. E o Senhor entregou princípios, entregou sua palavra, entregou seus mandamentos, entregou seus conselhos. Na Bíblia Sagrada está repleto de conselhos para os casais. Sim, existem conselhos, porque há quem pense que na Bíblia Sagrada só existe assuntos, ensinamentos relacionados à vida espiritual. Existe sim esses mandamentos. Existe sim essa lei, existe sim orientações, mas na Bíblia Sagrada nós encontramos ensinos, orientações para diversas áreas da nossa vida. E se tratando da família, quando começamos a ler o livro de Provérbios, nós encontramos vários conselhos no livro de Provérbios para as famílias. Também no livro de Cantares de Salomão. O apóstolo Paulo também deu vários conselhos para os casais, para os solteiros, para as viúvas e assim por diante. Então, a vontade de Deus é qual? A vontade de Deus é que os pais venham educar os seus filhos de acordo com a palavra do Senhor. Tem um texto do livro de Provérbios que diz: criai o menino, educai o filho no caminho que ele deve seguir, para que ao crescer ele não venha se apartar desse caminho. O nosso estudo será baseado em um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40, 42. E o menino crescia, o menino aqui é Jesus, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele, em busca de Jesus. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta.
E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Como é maravilhoso estudarmos sobre a história do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, já foi constatado há muito tempo, é fato histórico, que realmente o nosso Senhor Jesus existiu. Eu estou abrindo esse comentário, né? Fazendo questão de citar isso aí, porque a gente sabe que, infelizmente, durante muitos anos, negaram a existência de Jesus como um homem, como fato histórico. Negaram a existência de Jesus. Criaram muitas mentiras, alegando que Jesus nunca existiu. Mas nós glorificamos a Deus, que hoje é de comum acordo, né, entre a maioria dos historiadores, arqueólogos, escritores, santos homens e mulheres de Deus, e até muitos que não são cristãos, já concordaram que realmente o Senhor Jesus existiu. E como eu disse no início do nosso estudo, há quem diga que o nome de Jesus é o nome mais pesquisado no Google. E o Senhor Jesus Cristo, mesmo que alguns não concordam, né? Mas o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, né? E causou um divisor de águas entre a humanidade. Tanto é que hoje nos estudos, né, nós observamos a sigla D&C, depois de Cristo e também antes de Cristo. Então a humanidade é até contada dessa maneira, né? Depois de Cristo. Já estamos no ano 2023. Ou seja, já existe cerca de 2.000 anos, vou traduzir dessa maneira, né? 2.000 anos que o Senhor Jesus esteve nesse mundo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. Mas para que possamos ter uma base sobre esse ensinamento aqui de Jesus como homem, nós precisamos entender que Jesus ele era tanto Deus quanto homem. Quando Adão e Eva pecaram, a palavra de Deus nos diz que o Senhor lançou uma maldição sobre a serpente, no caso aí o diabo, né, lançou uma maldição sobre o diabo. A serpente ali foi apenas um elemento, né, usado pelo diabo. E a palavra de Deus nos diz que Deus lançou maldição sobre eles, sobre o diabo, sobre a mulher, sobre o homem. O homem iria trabalhar muito, iria se sustentar através do seu próprio suor, a mulher ia sentir dor de parto, a cobra ia viver rastejando, e ali no meio daquela maldição o Senhor lança uma palavra de bênção, o Senhor lança uma profecia dizendo que da semente da mulher o Senhor iria enviar um que iria pisar sobre a serpente. Essa profecia aí estava apontando para o Senhor Jesus. E aqui nós entendemos que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Deus já sabia de antemão, através da sua presciência, tudo que iria acontecer. E Deus preparou esse caminho. E Deus, no decorrer da história da humanidade, através da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, né? Que a princípio a gente está falando do Antigo Testamento,
do livro de Gênesis a Malaquias, nós encontramos diversas profecias diretas ou indiretas, Deus falando que iria enviar o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para vir para vir morrer como um cordeiro morto, como sacrifício perfeito para dar salvação à humanidade. O profeta Moisés, ele disse: o Senhor levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim. A esses vocês devem dar ouvido. No livro de Salmos existem várias profecias relacionadas à vinda do Senhor Jesus. Depois você pode estar lendo ali, uma das profecias está no livro de Salmos de número 22. Várias profecias que falam sobre o sofrimento do Messias. A palavra de Deus nos diz, também no livro de Cantares de Salomão, ali fala sobre o relacionamento conjugal entre homem e mulher. Ali fala sobre o relacionamento espiritual entre Deus e Israel, porque Deus considerava Israel como sua esposa. Mas ali também existe um apontamento, existe uma interpretação que fala sobre o encontro, o casamento da igreja de Cristo com o noivo, se referindo a Jesus. Entramos no livro de Jeremias, nós encontramos algumas profecias relacionadas à vinda do Senhor Jesus. Ali também fala sobre quando as crianças de Jerusalém, quando Herodes soube do nascimento de Jesus. Ali fala também sobre a morte das crianças, né? Raquel não querendo mais chorar pelos seus filhos, porque já estava morto. Ali é uma profecia, um apontamento, apontando para o cumprimento lá na frente, quando as crianças morreram, né? Que Herodes soube do nascimento de Jesus. Tem outras profecias no livro do profeta Jeremias, agora eu não me recordo aonde estão, mas tem. A palavra de Deus também nos diz sobre, no livro do profeta Daniel, existe também profecias sobre o nascimento de Jesus, sobre a retirada de Jesus ali, falando sobre as 70 semanas de Daniel. A palavra do Senhor nos diz, principalmente no livro do profeta, antes de citar o profeta maior, vou citar o profeta menor. No livro do profeta Miqueias, existe uma profecia falando sobre, deixa eu ver se eu encontro aqui, no Antigo Testamento, no livro do profeta Miqueias, Deus falou através do profeta Miqueias sobre o local do nascimento de Jesus. Está escrito no livro do profeta Miqueias, capítulo 4, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, poço que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Então aqui nós encontramos uma profecia antiga, Deus usando o profeta Miqueias para prever, para anunciar que Jesus iria nascer em Belém. Tem uma outra passagem também no livro do profeta Zacarias. No livro do profeta Zacarias tem uma profecia falando, tem várias profecias. No livro do profeta Zacarias, o profeta Zacarias é um dos profetas do Antigo Testamento que mais profetiza sobre a vinda de Jesus como homem, mas profetiza também a vinda de Jesus no futuro com a igreja para socorrer Israel. Isso aqui já está apontando já para o fim dos tempos. Aqui no Zacarias capítulo 11, versículo... Zacarias capítulo 11, versículo 12. E eu disse-lhes,
Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o, e pesar o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me diz, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então são profecias que apontam para a ocasião em que Judas traiu o Senhor Jesus. Entramos no livro do profeta Isaías, e o profeta Isaías, como não é de novidade entre o povo de Deus, o profeta Isaías ele é considerado o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus. Se a gente estivesse na igreja, né, a gente poderia dizer, vamos dar glória a Deus por essa palavra. Sim, o profeta Isaías, ele profetizou, Deus usou muito ele para profetizar sobre a vinda do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Isaías profetizou que sobre Jesus iria existir o espírito de sabedoria, o espírito de temor, o espírito de conhecimento. Isaías profetizou no capítulo 53, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No capítulo 11 de Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus, que Jesus iria vir da tribo de Judá. A tribo de Judá diz respeito a Davi. Davi era filho de Jessé. Depois, se você tiver a oportunidade, você pode estar lendo aí Isaías capítulo 11, a partir do primeiro versículo. E, enfim, existem muitas profecias mais nesse livro, no livro do profeta Isaías. Então, Deus preparou um meio, Deus preparou uma alternativa, uma solução, o único caminho para unir tanto judeus quanto gentios e formar um só povo no que diz respeito ao povo que vai morar no céu. O apóstolo Paulo, usado por Deus, ele escreve aos cristãos da Galácia, mais precisamente, está escrito na carta aos Gálatas, né? Que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo a esse mundo. E Paulo ainda diz, né, na carta aos Filipenses, que tem de vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de escravo, tomando forma de servo. Então Jesus, sendo Deus, ele diminuiu, se tornou homem e habitou entre nós. Então, mas era preciso todo um projeto divino. Deus então escolheu Maria, escolheu José, para que através do Espírito Santo, Jesus, o Deus vivo, se encarnasse no ventre de Maria e assim tivesse uma infância normal, como muitas crianças tiveram na época de Jesus. A introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Então a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele nasceu como uma família normal. Saímos do Antigo Testamento e entramos no Novo Testamento. O último livro do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias. E existe um intervalo muito grande ali entre Malaquias e o livro de Mateus. Para quem não sabe, existe um intervalo de aproximadamente 400 a 430 anos entre Malaquias e Mateus. Esse período é o chamado período interbíblico. É o período em que Deus deixou de falar com Israel como falava antigamente através dos profetas.
Depois, se você tiver curiosidade, você pode estar lendo na sua casa o livro do profeta Daniel, capítulo 11. Deus mostrou para o profeta Daniel os últimos impérios mundiais. E ali nas profecias de Daniel existe uma profecia sobre o reino da Grécia. E na ocasião, e Alexandre o Grande, né, faleceu, e ao falecer, parece que ele faleceu com aproximadamente 33 anos, quando ele faleceu, o reino da Grécia se dividiu entre seus 4 principais generais. Então, você lendo o livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 11, as profecias estão centralizadas ali no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Mas no capítulo 11 de Daniel, você consegue ter uma base sobre o que aconteceu durante os 400 anos de silêncio em que Deus deixou de falar com Israel através das profecias. Mas vindo a plenitude dos tempos, né, Deus escolheu o sacerdote Zacarias, Deus escolheu a esposa dele, Isabel. Isabel, sendo já avançada em idade, mesmo assim, foi capaz de gerar e teve um filho, João Batista, que foi cheio do Espírito Santo, e ele foi escolhido por Deus para anunciar também a vinda do Senhor Jesus. O profeta João Batista foi o único profeta que profetizou a vinda de Jesus e viu o cumprimento ali com seus próprios olhos, né? Porque e segundo a história, né, João Batista ele era primo de Jesus. E João Batista, quando batizava, né, as pessoas, por curiosidade, queriam saber se João Batista era o Messias. Ele deixava bem claro: eu não sou o Messias, sou apenas uma voz que clama no deserto. E João Batista veio de uma família normal também. Jesus veio de uma família normal. E diz a Bíblia que Jesus nasceu, né? Vamos ver o que o comentarista diz aqui. Uma família normal. Dados gerais da família de Jesus. Dados gerais da família de Jesus. José e Maria eram descendentes da família real de Davi e da raiz de Jessé. Então a palavra do Senhor nos diz que Deus enviou um anjo até Maria. Deus anunciou que Maria iria ficar grávida. Maria até se assustou. E através do Espírito Santo, Maria iria ficar grávida. Maria e José, eles estavam de casamentos praticamente marcados. Eles eram noivos. E na tradição judaica daquela época, quando o casal decidia casar, que vinham as etapas do relacionamento, quando eles noivavam, o noivado era uma coisa tão séria que o noivado era considerado como se fosse um casamento no que diz respeito à responsabilidade dos dois. Então, a maneira que se a mulher chegasse a trair o seu cônjuge, essa mulher era até apedrejada, mesmo que o casal ainda não tivesse casado oficialmente, mesmo que o casal não tivesse tido nenhuma relação sexual, mas o noivado era levado tão a sério, né, que poderia até acontecer isso aí, se acaso a mulher fosse infiel. Então José, ao saber e ao perceber que Maria estava grávida, José teve tudo para se separar, José teve tudo para prejudicar a vida de Maria. Mas José tentou separar de Maria secretamente. E Deus olhou para o coração de José, e Deus em sonho falou com José, para José não se separar de Maria. Então a palavra do Senhor nos diz que que José decidiu continuar com Maria. José casou com Maria. José cuidou de Maria. José foi consciente da sua responsabilidade. José entendeu que aquela criança realmente era diferente, era especial, era o Filho de Deus que havia vindo a esse mundo. José e Maria tinham certeza que eles faziam parte de um plano maior do que os seus planos.
que era o plano de salvar o povo de Israel, salvar toda a humanidade. E a palavra do Senhor nos diz, né, que Jesus, então, estava prestes a nascer. Vamos lá. O modo... Cadê? Vamos lá. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Não esqueçam desse ponto. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. Os filhos de José e Maria. A palavra do Senhor nos diz que Maria e José, eles tiveram outros filhos depois do nascimento de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que Maria e José só tiveram relação sexual depois do nascimento de Jesus. E Maria e José, eles tiveram outros filhos. Nós somos sabedores que, infelizmente, não são todos os cristãos, todos os crentes que creem dessa maneira. Como, por exemplo, a tradição católica, né, durante séculos e mais séculos, e até nos dias atuais, eles continuam crendo que Maria não teve outros filhos. Eles continuam crendo e pregando que Maria continuou, que Maria é santa, que Maria é pura, que Maria não teve outros filhos e assim por diante. Porque eles fazem uma verdadeira salada mista, né? E tentam interpretar o texto bíblico de outra maneira. Ou seja, quando o texto bíblico diz que José e Maria tiveram outros filhos, inclusive a Bíblia cita o nome dos filhos de José e Maria, como aqui o texto bíblico diz, né? A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Mas aí a tradição católica interpreta esses textos que falam sobre irmão e irmã, né, como um parente próximo, mas não no sentido normal da palavra. E a palavra do Senhor nos diz, né, que os irmãos de Jesus não o reconheceram como o Salvador do mundo. Mas antes de nós entrarmos melhor nesse detalhe, né, eu fico imaginando a experiência de Jesus sendo criado ali pelos seus pais, né? A palavra de Deus deixa bem claro que Jesus ele teve uma vida normal. Jesus ele nasceu, ele se alimentou como uma criança normal. Jesus ele estudou, Jesus ele brincou. O pai de Jesus era carpinteiro e pela tradição era normal o filho querer seguir o exemplo, né? A profissão do pai. E os textos bíblicos nos dão base para crer que Jesus ele também foi um carpinteiro, como seu pai era um carpinteiro. Olha o que diz aqui, o modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. É interessante que mesmo Maria e José, sabendo que Jesus era um filho especial, era um filho diferente, era um filho ungido, Maria e José sabiam do privilégio que Deus estava dando a eles de criar o Salvador. Maria e José sabiam que Jesus era diferente dos outros irmãos. Mesmo assim, Maria e José trataram todos os seus filhos da mesma maneira. Maria e José se preocuparam em dar atenção, carinho, amor, respeito, cuidado, tanto para Jesus quanto para os irmãos de Jesus, Judas, Tiago, Simão e assim por diante. Aqui nós entendemos, irmãos, que na nossa família é importante que os pais venham tratar todos os filhos da mesma maneira. Inclusive nós passamos até por uma lição falando sobre filhos prediletos.
não deve haver filhos prediletos na família. Todos os filhos devem ser, mesmo que a gente sabe que tem filhos que correspondem mais ao amor dos pais, são mais obedientes, são mais temerosos, são mais preocupados em tratar bem os pais. A gente sabe que tem filhos que dão menos trabalho para os pais, mas isso não significa que os pais têm que tratar ele diferente dos outros. Aí é que o pai tem que procurar dividir da maneira justa, da maneira certa, o amor dado a cada um dos filhos, a fim de que os outros vejam que eles, mesmo desapontando os pais em alguma coisa, mas o amor dos pais por eles continua o mesmo. O amor do pai para com eles não muda. Então, a minha forma que José e Maria trataram Jesus era um filho especial, mas os pais trataram todos os irmãos de Jesus da mesma maneira. A infância de Jesus. Já parou para imaginar como é que foi a infância de Jesus? A palavra de Deus nos diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Isso está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 4 ao 7 e Miqueias capítulo 5, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz que Maria ficou grávida. E naquela ocasião surgiu a necessidade de realizar o censo, que era tipo o trabalho que o IBGE realiza aqui no Brasil. As datas variam, né? Mas o IBGE realiza um trabalho aqui no Brasil onde os funcionários passam de casa em casa procurando saber quantas pessoas tem na família, pai, mãe, filhos, e existem várias finalidades dessas pesquisas, né? As pesquisas, como por exemplo, o IBGE procura descobrir quantas pessoas tem do Brasil, quantas pessoas tem em cada estado, quantas pessoas brancas, quantas pessoas morenas, quantas pessoas empregadas, quantas pessoas que sobrevivem com salário e assim por diante. Então, naquela época, foi realizado um censo cuja finalidade era descobrir também, né, o total de pessoas, vamos supor, de cada região ou de cada tribo. O Império Romano tinha essa finalidade. Vamos ver aqui onde nós encontramos isso. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Aqui no Evangelho de Lucas. Cadê aqui? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então aqui nós observamos o objetivo desse censo. E a palavra de Deus nos diz, né, que José ele era da tribo de Judá. E que José, ele também tinha que se alistar juntamente com Maria. E eles então saíram de Nazaré e foram para Belém. E Maria estava grávida. E Belém estava superlotado, muito cheio, porque afinal de contas tinha gente de muitas regiões, né, de Israel estava indo para lá. E foi nessa ocasião que Jesus então nasceu. Não encontraram um lugar à altura para se hospedar. E a palavra de Deus nos diz que eles se hospedaram, né, em um lugar onde normalmente ficavam os animais. E ali diz a Bíblia, né, que Maria deu à luz a Jesus e Jesus nasceu numa manjedoura. O Filho de Deus, o dono da prata e o dono do ouro, o Deus vivo, ele nasceu numa manjedoura. Ele sendo Deus, Jesus poderia muito bem ter nascido em palácio, poderia muito bem ter nascido em Jerusalém, que era a capital da época, que era a principal cidade da época, era uma cidade grande, onde ficava o templo. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor escolheu Belém, uma cidade pequenininha, uma cidade sem expressão.
E Jesus e Deus escolheu a manjedoura para nascer o Salvador do mundo. Isso mostra que esse Deus, ele enxerga totalmente diferente de nós, seres humanos, né? E muitas das vezes nós não queremos passar por determinadas provações, por determinadas lutas. Muitas das vezes nós agimos de forma errada. Muitas das vezes vem provações sobre nossas vidas e por falta de um entendimento à altura, a gente começa a dizer: Senhor, rejeito essa situação. Senhor, rejeito aquela situação. Existem experiências na nossa vida que esse tipo de oração pode até se enquadrar dentro do contexto, mas não significa que é uma regra geral. Porque da mesma forma que o nosso Jesus, que sendo Deus, passou por esse tipo de experiência amargosa, nós, mesmo sendo filho de Deus, muitas das vezes vai vir provações sobre nossas vidas. Jesus nasceu numa manjedoura, o Filho de Deus nasceu numa manjedoura. A palavra de Deus nos diz que Jesus Maria e José tiveram que sair às pressas com Jesus dali. Maria e José não puderam voltar para Nazaré, porque o rei Herodes estava querendo matar a criança. Deus falou com José e Maria, mais precisamente com José em sonhos, para José não voltar para Nazaré. José então foi para o Egito com a criança. Chegando no Egito, depois de um período lá, Deus falou com José: agora vocês podem voltar para a terra de vocês, porque o rei ou quem estava tentando matar a criança já está morto. Eles então voltam para as terras ali de Galileia, de Nazaré, e eles passam e voltam para Nazaré, e diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele viveu em Nazaré, e é por isso que ele é chamado de o Nazareno. Então Jesus ele teve uma infância normal. A palavra de Deus nos diz que 8 dias depois que a criança nasceu, que era um costume judaico, né? Até hoje, a informação que eu tenho é que até hoje é dessa maneira, né? Jesus nasceu, mas só depois de 8 dias de nascido é que os pais deveriam revelar o nome da criança, no momento também que a criança iria ser apresentada. Então Jesus passou por todos esses rituais. Jesus passou pelo ritual da circuncisão, Jesus passou por esse ritual de consagração da criança. Jesus ele teve uma alimentação normal como outras crianças. Jesus brincou como outras crianças. Então Jesus teve uma atenção muito grande por parte dos seus pais. Nós vivemos uma época onde infelizmente muitos pais não dão uma atenção à altura para os seus filhos. E aqui a lição está falando, né? Criando filhos saudáveis. Infelizmente, as redes sociais elas vieram para unir os que se encontravam longe e separar os que se encontram perto. Você já ouviu essa frase alguma vez? Quantos de nós às vezes estamos juntos entre aspas, estamos próximos do outro, né? Em casa, ou em algum outro lugar, até mesmo numa lanchonete, um restaurante. Às vezes as pessoas estão unidas ali, né? Estão próximas umas da outra, mas não estão conectadas entre si, não estão dialogando entre si, não estão aproveitando aquele momento de lazer. Cada um está com o celular procurando resolver alguma coisa, procurando estar dialogando com outras pessoas, tratando ação de trabalho, assim por diante. E muitos pais, infelizmente, ou muitos de nós, porque eu também me coloco entre muitos pais, né? Muitos de nós, às vezes, por estarmos preocupados com tantas outras coisas, deixamos muitas das vezes os filhos serem mais instruídos pelas redes sociais do que por nós. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude. Os pais de Jesus deram o máximo de atenção para Jesus como filho.
E que possamos também, né, ter essa preocupação de criar os nossos filhos de maneira sadia, educar os nossos filhos no caminho da justiça, a obedecer ao Senhor, a servir a Deus, a ir para a igreja. Os pais têm que ter essa preocupação de querer saber como é que os filhos estão na escola, seja na creche, seja no ensino fundamental, independente da idade do filho, dependente da estatura do filho, os pais têm que continuar tendo essa preocupação. Os filhos se alegram quando os pais se preocupam com eles, se preocupam como é que está o desenvolvimento na escola, o desenvolvimento escolar. É muito importante quando os pais se preocupam em querer saber o que os filhos estão assistindo, o que os filhos estão ouvindo, quem são as amizades dos filhos, com quem os filhos estão andando. Tudo isso aí faz parte de uma educação sadia que os pais devem proporcionar para os filhos. A sociedade, ela costuma ser aquilo que a família é. Se a família é uma família que existe como famílias apenas em nome, mas não uma família que se laçam entre si, que tem amizade, que os pais têm que ter amizade com os filhos. A gente vê aí, né, quantos filhos com depressões, quantos filhos que se isolam, quantos filhos que saem de casa, porque os pais têm tempo para tudo, mas não tem tempo para eles. Quando isso acontece, muitas das vezes os filhos pensam, meu pai não se preocupa comigo, meu pai não liga para mim, meu pai não quer nem saber para onde que eu fui, para onde que eu deixei de ir, com quem eu estava, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, meu pai não se preocupa comigo. E os filhos muitas vezes acabam crescendo revoltados, rebeldes. E o diabo é real, o diabo é o nosso adversário. O diabo ele luta para destruir as almas, independente de ser rico, pobre, preto, branco, se crê ou não crê em Deus, se é religioso ou não. A intenção do diabo é destruir o máximo de pessoas, o máximo de família, o máximo de filhos. Quantas cadeias, quantas penitenciárias estão superlotadas de filhos que muitas das vezes estão presos, erraram de alguma forma, mas a culpa não é 100% deles. Muitas das vezes faltou esse momento, o momento dos pais parar para aconselhar eles, para orientar eles. Então Jesus, ele foi bastante instruído pelos seus pais. Maria e José tiveram uma preocupação muito grande com Jesus e com os seus irmãos. E o que sabemos sobre a infância de Jesus? Infelizmente nós temos poucas informações sobre a infância de Jesus. A palavra de Deus apenas diz, né, que como eu já citei aqui, que ele nasceu em Belém, que ele foi criado em Nazaré, que ele foi circuncidado, que ele foi apresentado, que ele passou por todos os rituais ali judaicos da época relacionados à criança. Não tenho tempo para citar em detalhes outros rituais baseados nos costumes da época, né? E também não era mais do que um costume, né? Era uma ordem que Deus deixou escrito no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, sobre a criança. Mas se tratando assim de detalhes sobre a infância de Jesus, nós temos poucas informações. E a informação que temos é que tem uma informação lá, porque tipo assim, do período que Jesus nasceu até os 12 anos, não existe mais nenhuma informação, não existe detalhes sobre o que aconteceu com Jesus quando ele tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. O que a gente sabe são de informações bíblicas e extras bíblicas dentro da cultura judaica. Qual é a Bíblia que nós temos? É a parte que fala que quando Jesus tinha 12 anos, Jesus foi visto no templo discutindo, debatendo, comentando com os professores da época. Em qual contexto? A palavra de Deus nos diz que Deus determinou várias festas para o povo de Israel. 7 festas. E
E tinha pelo menos 3 festas principais, né? Que era a Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa do Pentecoste. A festa da Páscoa era uma festa que era e que é comemorada todo ano. É a ocasião em que o povo de Israel comemora a libertação que Deus deu para eles no passado, tirando seus ancestrais, né? Os judeus lá do Egito. Vocês lembram, né? Isso está escrito no livro de Êxodo. Essa é a festa da Páscoa. E tem a festa do tabernáculo. Essa festa do tabernáculo é a festa que, quando Deus estipulou essa festa, né? Porque foi o período em que Israel ficou 40 anos peregrinando pelo deserto, morando em cabanas, em tendas. E Deus cuidou do povo de Israel. E também tinha a festa do Pentecoste, né? Essa festa ela acontece 50 dias após a Páscoa. Até onde eu me recordo, essa festa é também conhecida como a festa das colheitas, né? E os judeus, eles tinham essa preocupação, né, de todo ano se esforçarem para ir participar de festas em Jerusalém, onde ficava o templo, que tinha sinagogas, local de culto, mas também tinha um templo reconstruído pelo rei Herodes. E a palavra do Senhor nos diz que uma certa vez, né, Maria e José foram participar da festa ali em Jerusalém, e quando voltaram não encontraram Jesus entre eles. E alguém pode pensar, gente, como os pais de Jesus eram irresponsáveis, né? Como é que deixa uma criança de 12 anos se perder? Não, irmãos, a gente tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia à luz do seu contexto, não de hoje, mas à luz do seu contexto da época. Existe caso e casos. Isso aí é uma das linhas de interpretação da hermenêutica, e que é a arte de interpretar a Bíblia. Então, você, quando vai estudar a Bíblia, se você tem interesse de estudar a Bíblia, você tem que partir desse princípio de procurar estudar quando foi escrito essa passagem bíblica, quem escreveu, quem eram os seus ouvintes, ou quem eram os seus destinatários, qual era a cultura da época, o que o povo fazia, o que o povo comia, o que o povo bebia, o que o povo fazia para sobreviver, quem era o rei da época, o povo estava submisso a alguma liderança de uma outra nação. Tudo isso aí nos ajuda a entender melhor o contexto do texto bíblico. Então, aí a palavra do Senhor nos diz, né, e a cultura, estudando sobre a história judaica, nós aprendemos que era normal, quando eles saíam das suas cidades e iam participar da festa ali, as famílias iriam para Jerusalém participar das festas, eles iam normalmente em caravanas, iam em caravanas, e ali no meio da caravana tinha os pais, tinha os irmãos, tinha os primos, tinha os tios, tinha os vizinhos. Então, Jesus estando com alguma outra pessoa próxima da família, não existia aquela preocupação fora do normal, porque eles viam como se eles fossem uma própria família, um ajudava a cuidar do outro. Só que quando chegou 3 dias e viu que Jesus não estava entre eles, voltaram, procuraram Jesus e encontraram Jesus no templo. O verbo, a palavra, o Deus vivo que se fez carne estava ali. Jesus aos 12 anos, no início da adolescência para nós. No início da adolescência para nós, aqui a cultura brasileira. Porque quando você começa a estudar a cultura judaica, você entende que entre os 12 a 13 anos, a criança, ela já participava ali de um ritual, que agora eu não me recordo o nome, né? Que é um nome assim, hebraico. Aos 12 anos, cadê aqui? Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Hebraico, bar mitzvah,
Bar mitzvah. Se eu não pronunciei 100% certo, os irmãos me compreendam. Mas o certo é que o menino, aos 12, 13 anos, já participava dessa cerimônia, e por incrível que pareça, entre 12 a 13 anos, a criança, para nós, né? Para nós aqui, a adolescência, nós dividimos a fase de um ser humano, né, entre criança, pré-adolescente, adolescente, jovem e assim por diante. Então, aos 12 anos, a criança participava dessa cerimônia e ele já era tido, assim, de uma certa forma, como uma pessoa adulta, no sentido de conhecer já uma porção da lei do Senhor. E Jesus, né, eu dou glória a Deus, Jesus, eu fico imaginando Jesus com 12 anos, debatendo ali com os escribas ou os líderes religiosos da época. E Maria, né, chegou para Jesus: meu filho, o que você está fazendo aqui? Meu filho, você nos deixou super preocupado com você. E diz a Bíblia que Jesus respondeu para Maria: por que vocês me procuravam? Será que vocês não sabem, ou visto que eu preciso estar tratando dos negócios dos meus pais? E a Bíblia fala que Maria guardava os negócios do meu pai, Jesus, com 12 anos, fazendo uma referência ao Deus Criador. Então, e diz a Bíblia que Maria não... A Bíblia não diz que Maria discutia com Jesus quando via essas atitudes e outras atitudes de Jesus. Pelo contrário, Maria guardava tudo isso no seu coração. E também José certamente guardava tudo isso no seu coração. Tem um texto bíblico aqui, um outro texto bíblico que nos mostra que Maria guardava isso tudo no seu coração, quando... Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro de Lucas. Jesus nasceu em Belém. Tem um texto aqui no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21, diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. É por isso que nas igrejas cristãs, quando normalmente, não sei se você já observou, né, normalmente as crianças quando nascem, né, são levadas, são apresentadas pelo pastor ou pelo líder cristão da comunidade, da igreja local, né, e essa criança então, ela é apresentada ao Senhor. Então, isso aí não é um princípio, não é uma cultura criada pelas igrejas cristãs. É um princípio que vem da palavra de Deus. E aí, quando Jesus estava sendo apresentado, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços, olha só, Simeão tomou Jesus, a criancinha com 8 dias de nascido, em seus braços, louvou a Deus e disse: Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz, né? José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão abençoou e disse: eis que este é posto para a queda de muitos em Israel. Então a gente vê
Todos esses acontecimentos existiram, Maria contemplava todas essas profecias e guardava tudo isso em seu coração. Maria teve tudo para tratar Jesus de uma maneira diferente. Não, eu sou a mãe do Salvador do mundo, eu sou a mãe do próprio Deus vivo que habitou no meu ventre. Não, eu sou melhor, eu mereço um tratamento melhor entre as mulheres aqui de Nazaré. Enfim, todos esses tipos de sentimento, todos esses tipos de pensamento poderiam tomar conta de Maria e fazer de Maria uma mulher com frutos totalmente diferentes, com comportamento diferente. Mas a palavra de Deus nos mostra que Maria guardava isso tudo em seu coração. Quando Deus falou com ela que ela iria gerar uma criança, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então Maria e José, eles cuidaram do nosso Salvador. Eles sabiam, mesmo que eles não conseguiam enxergar o sofrimento de Jesus lá na frente, porque eles eram seres humanos, mas eles tinham consciência da sua responsabilidade de cuidar e de cuidar muito bem no que diz respeito a educar o menino Jesus na lei do Senhor. Eu fico imaginando Maria e José sempre levando Jesus para a sinagoga, estudando a lei do Senhor, louvando a Deus e assim por diante. Então Maria e José fizeram questão de criar o Senhor Jesus de uma maneira saudável. Durante esse trimestre, nós estudamos uma lição falando sobre a família do rei Davi. E nós falamos sobre uma família nada perfeita. Eu não cheguei a ministrar essa lição aqui no canal, não. Nós estudamos na igreja. E quando falamos de Davi, nós falamos sobre uma família, lembramos de uma família nada perfeita. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim. Mas foi um homem que teve muitas falhas, né? Cometeu o pecado de adultério com Betseba, cometeu um homicídio porque ele foi culpado, ele mandou matar o marido de Betseba. E devido a esse comportamento errado, Deus usou o profeta Natan para anunciar uma maldição sobre a família de Davi, que a gente colhe o que planta, né? Isso é normal. Não tem jeito de fugir dessa lei, a lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. E a palavra de Deus nos diz que Davi teve vários filhos com mulheres diferentes, em lugares diferentes. E Davi se preocupou mais em estar nas guerras, guerreando, lutando, vencendo, tendo perdas, perdendo. Davi se preocupou mais consigo, Davi se preocupou mais com o reino, Davi se preocupou mais em estar nas lutas, e os seus filhos foram crescendo sem a presença do pai, foram crescendo sem uma estrutura à altura. Davi teve vários filhos, eu vou citar apenas o nome de alguns aqui, que não dá para me recordar de todos, mas Davi teve um filho chamado Adonias. Adonias, ele foi o primeiro a querer usurpar o trono, até que Davi, antes de falecer, colocou logo Salomão no lugar. Adonias, um dos filhos de Davi, queria usurpar o trono. A palavra de Deus nos diz que Davi teve um filho chamado Absalão, deu muito trabalho para o rei Davi, queria também usurpar o trono do próprio pai. Teve um episódio lá muito triste entre os filhos de Davi, né? Um dos filhos de Davi cometeu um pecado estrupou a própria irmã. Aí Absalão ficou sabendo, isso aí gerou uma guerra, teve até morte. Então, a família de Davi é conhecida como uma família nada perfeita. E aí a gente vê, agora nós estamos estudando sobre uma família perfeita. Então, um dos erros de Davi é porque Davi não dedicou tempo aos seus filhos, se preocupou mais em estar no campo, nas guerras, trabalhando.
E a gente sabe que os filhos não precisam, os filhos necessitam de muitas coisas, entre elas comer, beber, vestir e assim por diante. Mas os filhos precisam também de amor, de atenção e de presença dos pais. Davi se preocupou apenas em trazer o alimento, na nossa linguagem mais popular, Davi se preocupou apenas em trazer o alimento para os seus filhos, veste para os seus filhos e suprir as suas necessidades materiais. E quantos pais nos dias de hoje, né? Quantos pais nos dias de hoje que têm essa mentalidade? Pais que se preocupam apenas tem pais que pensam assim, não, eu não deixando faltar o pão de cada dia para o meu filho, já está de bom tamanho. Tem pais que pensam que os filhos precisam apenas comer, vestir, estudar. Tem pais que trabalham em 1, 2 ou até 3 empregos para o filho cursar uma das melhores faculdades. Tem pais que se dedicam todo ao trabalho que não tem tempo nem para a sua esposa, ou vice-versa. Piorando ainda mais para os filhos. Muito cuidado. Eu não sei como está a sua vida, você pai, você que está me ouvindo. Muito cuidado. Reserve tempo para os seus filhos, porque isso é muito importante. Os pais de Jesus reservaram tempo ideal, tempo adequado para os seus filhos. Os irmãos de Jesus, infelizmente, não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, como Deus vivo. Tem uma passagem na Bíblia, né, que os próprios irmãos de Jesus falaram, né? Porque que eu ver se eu encontro aqui. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens, né? Isso é muito importante a gente observar. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em graça para com Deus, crescia em estatura, crescia em sabedoria. Então, né, só nessa lição aqui nós temos muitos pontos importantes sobre a personalidade do Senhor Jesus. Jesus foi um filho obediente aos seus pais, humanos, Maria e José. E Jesus foi obediente até a morte, como a palavra de Deus nos diz. E os irmãos de Jesus, houve um período em que os irmãos de Jesus, eles não reconheceram Jesus como filho de Deus. Só quando Jesus morreu é que os irmãos de Jesus realmente tiveram a certeza que Jesus era o Salvador do mundo. E a palavra de Deus nos diz, a tradição nos diz, né, que entre os irmãos de Jesus, pelo menos se destacaram pelo menos 2, Judas e Tiago. Judas escreveu a sua carta, né, que é o penúltimo livro da Bíblia Sagrada, né, o livro de Judas, que fica ao lado do livro de Apocalipse. Segundo a tradição cristã, esse Judas aí é o irmão de Jesus. E Tiago também, né? Tiago nos deixou uma carta. Esse Tiago, ele reconheceu tanto que Jesus era mais do que o seu irmão, mas era o Deus vivo, caminho, a verdade e a vida, que ele se converteu, ele foi liberto da ignorância, ele foi transformado, ele se tornou um dos pastores da igreja de Jerusalém, ele se tornou uma das colunas da igreja de Jerusalém e nos deixou essa carta maravilhosa, né, que depois você pode estar lendo aí. Então, irmão, nós já vamos finalizar o nosso estudo, porque o tempo não nos permite mais além, mas nós aprendemos aqui na Bíblia Sagrada, estudando aqui sobre a família do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos que Maria foi uma mãe exemplar, José, só um minuto, José foi um pai exemplar, os irmãos do Senhor Jesus tiveram o mesmo amor por parte dos pais. Só um minuto. A palavra do Senhor Jesus. Só um minuto. A palavra do Senhor nos diz... Deixa eu abrir essa porta aqui, meu filho. Só um minuto, pessoal.
finalizando o estudo bíblico. Então, amados irmãos, nós vamos finalizar o nosso estudo. A palavra do Senhor falou muito aos nossos corações nesse dia. Esse aqui é o meu filho, o João Pedro. Que Deus abençoe todos vocês. Aquilo que porventura não foi falado aqui no estudo, você pode estar lendo a palavra de Deus aí na sua casa. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Exemplo como filho, exemplo como servo, exemplo como homem, exemplo como o próprio Deus que veio a esse mundo para morrer por nós. Jesus não precisava passar por isso, mas ele passou por todas essas fases, por todas as etapas. Ele sentiu na pele muitas situações que nós enfrentamos como seres humanos, e hoje ele intercede por nós ao lado de Deus, nosso Pai. Olha que desenho maravilhoso aqui. Dá para você ver o exemplo da família orando. Se reúna com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas queridas da sua família. Tire momentos para ler a palavra de Deus, tire momentos para louvar a Deus. Vão à igreja, cultue o nome do Senhor Jesus. Estarei orando por você. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos que estiveram participando desse estudo bíblico. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra que foi anunciada nesse dia. Senhor, eu quero te pedir que abençoe a vida de todos os ouvintes, todos aqueles que ouviram a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela sua vida que esteve comigo até esse momento. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos. Compartilhe essa palavra com amigos, vizinhos, colegas, né? Compartilhe através das redes sociais, compartilhe através do Instagram, através do YouTube. Muitos de nós, né, perdem tempo compartilhando tanta coisa negativa. Vamos compartilhar a palavra de Deus, essa palavra que tem um poder de tirar a pessoa da depressão, da tristeza. Muita gente precisando dessa palavra para ser transformado. E você pode ser um mensageiro de paz. Que Deus te abençoe, em nome